Já estou em pé, né? Você que vai se colocar. Abre a palavra de Deus lá comigo em Mateus capítulo 12, versículo 42. Ou é 43? Eu acho que é do 43. Mateus 12, 43, né, irmão? Você tem um 42 fazendo não sei o que aqui. É, 43. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Eu quero repetir essa parte do 44, que diz assim: por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, ele encontra ela vazia, varrida e ornamentada. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai falar conosco através desse texto nessa noite. E nós vamos ouvir a voz do verbo vivo, o verbo da vida, o pão que desceu do céu para nos alimentar. Espírito de Deus, Espírito Santo, essa igreja que é tua, essa igreja que é comprada com o sangue do Cordeiro, essa igreja que o Senhor cuida a cada dia desses nossos corações, sempre nos edificando, exortando, Senhor. Vem nessa noite polir essa pedra que somos nós, pedra bruta, para que possamos ser pedras espirituais do templo espiritual da casa de Deus, em nome de Jesus. Fala poderosamente. A mente de cada um aqui, eu trago cativo a tua palavra, Pai. Que ninguém aqui desvie a atenção, que ninguém agora converse, que ninguém agora se movimente, Pai, mas que todos estejam na tua presença, ouvindo o que o Senhor vai falar, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Aqui fala de uma casa, querido. O espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos procurando repouso. Olha, ele sai do homem e depois ele fala que volta para casa. Então quem é a casa aqui? O homem. Ele sai do homem, o espírito maligno, e depois ele volta para casa. E aí ele encontra ela vazia, ornamentada, ela varrida, e ele pega 7 espíritos piores e traz para mexer nessa vida. Esse texto aqui está falando, querido, de alguém que ainda não teve uma experiência profunda com o Senhor, que é alguém que não casou com Jesus, mas casou com a religião. E esse lugar aqui é um lugar em que nós detestamos a religião. Aqui nós pregamos Cristo, amém? Nós pregamos uma pessoa. Nós não temos religião, nós temos um Salvador. Nós temos uma pessoa com quem nós nos relacionamos. E quando falo de uma casa vazia, varrida e ornamentada, parece que está bonito, está falando de alguém só religioso, não tem nada dentro. Jesus deu uma bronca lá em Mateus 15:8, onde ele fala para os fariseus: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês são tão religiosos e tão ritualistas, mas vocês não se relacionam comigo. Vocês são casa vazia, bonito por fora, todo cheio de roupas, todo cheio de pompas, mas por dentro está vazio. Esse texto vem falar disso, querido. Fala de alguém que foi liberto e a sua casa, o seu coração estava varrido e ornamentado. Diz assim comigo: varrido e ornamentado. Amém? Fala de pessoas que até mudaram o seu jeito de vestir-se, até mudaram o seu jeito de falar, até mudar o seu linguajar, a igreja, o modo de se comportar, mas ainda não tiveram experiências com o Senhor. Só está varrido e ornamentado, é uma casa bonita. Você olha por fora, ela está bonita. Eu pergunto para você, que valor tem uma casa vazia?
A casa ela tem uma função, ela serve para habitação. A casa ela existe para que pessoas habitem dentro. E uma casa que vazia, varrida e ornamentada, fala desse tipo de pessoa. Mudou por fora, mas ainda não mudou por dentro. E o perigo está em nós pararmos nesse estágio do comportamento, aonde a gente muda o comportamento, mas não tem relação com aquele que muda o comportamento, não tem relação com Jesus. E o problema não é começar a vida com Cristo, mas a dificuldade das pessoas é terminar a vida com Cristo. Se a gente for fazer um cálculo, como é que fala lá quando faz pesquisas? Uma estatística de quantas pessoas já passaram pela igreja, e quantas pessoas já falaram assim, confessei Jesus, e quantas pessoas já andaram um tempo com Ele, você vai ver que é muita gente. As pessoas, elas têm uma facilidade até de vir, de falar, de encontrar, de falar, eu aceito, estamos juntos nessa, e começa a mudar alguma coisa, mas as pessoas têm dificuldade de terminar com Cristo. Quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, Ele escolheu um camarada que se chamava Judas Iscariotes. E Judas teve a oportunidade de morar no céu. E Judas andou com Jesus. Judas aprendeu a falar, a agir e a reagir como Jesus. Mas Judas terminou pendurado em uma forca. E é triste isso, viu, querido? Acho que faz umas 2 semanas atrás, não sei se alguém conhece aqui, morreu uma pessoa, né? Não sei se vocês ouviram falar, que era da Quadrangular, servia na casa de Deus e tal, e de repente a mulher acorda de manhã, ele está pendurado, enforcado lá no portão. Misericórdia. O que está acontecendo com a igreja de Cristo na terra? Se eu tenho a presença, eu tenho tudo, amém? Se eu tenho a presença, querido, eu posso estar num deserto, eu estou feliz no deserto, porque eu tenho o Criador de todas as coisas comigo ali. E quando Ele diz assim, não é ficção, eu estou convosco todos os dias, Ele está comigo todos os dias. O que falar de Elvis Presley? Elvis não morreu. Morreu sim. Tem o túmulo dele lá. E essa morte todo mundo vai passar. O pior é a segunda, né? Lá em Apocalipse fala, ai daqueles que for para a segunda morte. A primeira, as pessoas morrem, mas a segunda é a morte espiritual, é a morte eterna, onde vai ressuscitar para ser lançado num lago de fogo eternamente. Elvis cantava muito, eu acredito que foi ele que compôs aquela música que diz assim: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ele fazia assim na igreja, aquela coisa dele lá. Misericórdia, querido, a gente fica triste. Olha que música linda. Ele tocou em tantos corações com essa música. Mas um dia aconteceu que está nesse texto, a casa dele ficou vazia. Porque quando a casa está vazia, o bicho pega. Diz assim comigo, quando a casa está vazia, o bicho pega. Pergunta para quem está do teu lado, a tua casa está cheia? Como é que está a nossa casa? Oh, Jesus, enche mesmo, enche, 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 transborda por cima, por baixo. Eu quero estar cheio de Ti, Senhor, cheio, 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 cheio. Eu não quero, Senhor, morar num lugar onde não foi feito para mim, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor fez para Satanás e os Teus anjos, Senhor. Eu não quero. Quero estar cheio de Ti, Senhor, cheio de Ti para sempre. Whitney Houston foi a mesma história. Menininha com 12 anos cantava na igreja e fazia todo mundo chorar. Aquela unção. A casa ficou vazia. O mundo
Aí o bicho pegou, levou para o mundo a fama, e com fama sempre vem drogas, e com drogas vai, querido, até morrer, que o salário do pecado é a morte vem, e ela acabou, Judas acabou numa forca, ela acabou morta em uma banheira. Não sei se foi morta, se alguém matou, muitos falam que matou, outros falam que morreu de overdose, não importa. Eu quero completar a minha carreira, amém? Eu quero completar a minha carreira. Mas para isso, querido, minha casa tem que estar cheia da presença. Cheia da presença. Vamos tirar as besteiras do mundo, as tonteiras do mundo, os entretenimento que não leva para lugar nenhum. Eu não estou falando do entretenimento sadio, viu? Estou falando do entretenimento idiota que as pessoas curtem, que as pessoas acham bonito. Estou falando de gente da igreja. Casa vazia, querido. Casa vazia. Amém? Vai comigo lá para Apocalipse 3, nós vamos ler versículo 14 em diante aí. Apocalipse 3, querido. Se tiver com a Bíblia de ponta cabeça, é o primeiro livro. Apocalipse 3, versículo 14. Você sabe qual era o maior problema dessa casa? Não tinha problema nenhum dela estar varrida, ela devia estar limpa sim. E não tinha problema nenhum dela estar bem ornamentada. Qual que era o problema dela? Maior: vazia. As pessoas hoje estão muito cheias por fora. Eu quero dizer cheia no sentido de coisas do mundo. Estão muito emperequetados, como é que fala? Muito, sabe, cheio de coisa por fora, mas por dentro estão vazios. Olha o que essa palavra diz. Jesus manda um recado para a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja. E essa igreja espiritualmente tipifica a era em que nós estamos vivendo. É a última igreja antes do arrebatamento. É a última igreja. Que é a igreja em que a voz do povo é que manda. É o que o povo quer que manda. E isso está acontecendo dentro da igreja, infelizmente. Olha aqui o que diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. O anjo aqui é o pastor. Ao pastor da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha, eles diziam, porque a Laodiceia ficava numa região muito rica na parte de tecido, textil, na parte de ouro também, e eles faziam lá um colírio que vendia para o mundo inteiro por problemas dos olhos, por isso que fala do colírio aqui também. E eles diziam assim, está falando para a igreja, tá, do lado de Laodiceia, não é para o povo de Laodiceia, é a igreja de Cristo. E eles disseram assim: estamos ricos e abastados, não precisamos mais de nada. Aí o que aconteceu com a casa? Ficou vazia. Ela estava ornamentada, tinha ouro, tinha riquezas. Mas Jesus diz assim: vocês são tão miseráveis, pobres, vocês são cegos, vocês estão nus espiritualmente, vocês não têm nada dentro de vocês. Laodiceia. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Não é o ornamento que eu pus, querido. Não é as coisas que eu ponho em mim. Não é as coisas que eu digo assim: não, está tudo bem comigo, eu não estou precisando de nada. A gente está precisando o tempo todo de Jesus. Mas é o ouro que é Jesus, é que tem valor na minha casa. Esse é o meu maior tesouro. E é um tesouro que você tem que colocar, que você tem que todo dia, querido, manter ele aí dentro da sua casa. O diabo não tem medo dos nossos ornamentos.
O diabo não tem medo se você vai de terno para a igreja e fala: ai, que irmão cheio da unção, olha de terno, e olha a Bíblia embaixo do braço. Ele fala glória a Deus. O diabo não tem medo de ornamento, querido. Não estou desclassificando nada disso, viu? Estou falando que isso não quer dizer nada. Você sabia que tem tantos líderes de Deus e pessoas aí que fazem um teatro e fazem uma coisa que quem vê fala: nossa, que homem de Deus. E às vezes sabe o que está acontecendo? Está vazio por dentro. Quantos irmãos não dão pulo, não dão glória a Deus? E tem que dar mesmo, mas por dentro estão vazios. Não são as coisas, querido, não são o ornamento. Por isso que ele diz: vocês querem ouro, não é isso que está por fora, não. Sou eu, ouro refinado, que quero estar dentro da tua casa e habitar dentro da sua vida. Eu quero fazer parte da sua vida. E tem que ser, como é que é, né, Luciano? Junto e misturado. Eu e Jesus, junto e misturado, uma coisa só. Eu sou dele, ele é meu. A minha vida é dele, a dele é minha. Glória a Deus. O diabo não tem medo, querido. Eu fiz campanha. O diabo fala: grande coisa. Porque eu fiz a campanha, agora sim. Não tem nada contra a campanha também, embora a gente não faz aqui, mas não tem nada. Tenho carteirinha. Diabo agora acabou as suas brincadeiras com a minha vida. O que eu tenho aqui? Carteirinha. Quero ver você mexer na minha vida. Querido, não se preocupe do seu nome numa carteirinha de membro. O teu nome tem que estar arrolado nos céus. Você não vai para o caixão com uma carteirinha. Você não vai ser arrebatado, levar uma carteirinha e chegar lá na porta: aqui, anjo, vê aí, sou membro lá da igreja tal. Amém? Lá no Lucas capítulo, deixa eu ver aqui, 10, no 19, versículo 19 e 20, nós não vamos ler. Quando Jesus deu ordem aos discípulos: vai, de 2 em 2, vocês vão orar pelos enfermos, expulsar os demônios e tal. E eles saíram, todos eles saíram. E voltaram, quando voltaram, teve uma data marcada, e eles vieram tudo cheio de alegria. Jesus, os espíritos nos submetem. A gente fala para o demônio, ele ajoelha, a gente expulsa, ele sai. Aí Jesus fala assim: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e nada vos causará dano. Mas aí Jesus dá uma bronca: mas não fica feliz porque os espíritos se submetem a vocês, mas fique feliz porque os seus nomes estão arrolados nos céus. É essa a nossa felicidade, é estar sempre cheio, garantindo o meu nome lá. Casa vazia, querido, não pode. Casa é para ter habitação, é para ter gente dentro. E nós queremos esse Jesus habitando em nós, todo o tempo, 24 horas por dia. Eu não posso deixá-lo. Amém? Vamos continuar lá no vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E agora o que ele vem falar no 20. E eis que estou à porta e... se alguém ouvir a minha voz... Você vai dizer: ouvi. Jesus está me chamando. E abrir a porta... entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você sabe que uma vez pintaram um quadro desse texto. Jesus batendo na porta, pintaram esse Apocalipse 3:20, né? O cara pintou o quadro, Jesus batendo na porta. E aí vem um crítico lá, né? Todo crítico e querendo se exaltar no meio de todo mundo. Cara, você esqueceu de uma coisa aí. Essa pintura é um erro, eu vou falar, mas não fica bravo comigo. Crítica construtiva. Ele diz: pois fala então, essa porta está faltando maçaneta por lá de fora. Ele fala: pois é, meu amigo, ela não tem maçaneta por lá de fora. A maçaneta é por lado de dentro, é dentro do coração, é dentro da casa. É você que vai ter que abrir, é você que vai convidar, é ele que vai entrar para encher a sua casa. Eis que estou à porta e bato. Você sabe que Jesus
está batendo na porta do coração das pessoas que ainda não o conhecem, mas também continua batendo dentro da igreja. Tem muita gente vazio, tem muita gente que não abriu ainda. O segredo está aqui, querido. Para o diabo não vir mexer na minha vida, para o diabo não vir com 7, com 20, com 30, com 50, com legião, mexer na minha vida, eu tenho que abrir a porta e dizer: Senhor, se assente à mesa e vamos nos relacionar, vamos conversar, eu quero ouvir a tua doce voz, vamos comer junto, vamos ter comunhão, porque eu fui feito, querido, para me relacionar com Deus. Esse buraco que as pessoas dizem: ai, eu sinto um vazio no meu coração. É o vazio, querido, que você pode cheirar 20 quilos, 1 tonelada de cocaína, não vai tampar esse buraco. Você pode sair com 1 milhão de mulheres, você pode fazer o que você quiser, esse buraco só tapa, esse buraco só é preenchido por uma pessoa chamada Jesus Cristo. E eu preciso trazê-lo para dentro, querido. Eu preciso trazê-lo para dentro. O Espírito Santo fica triste em saber que nesses últimos dias as igrejas estão recebendo o mundo para dentro, estão recebendo pecado dentro, estão aceitando pecados em cima do púlpito, aceitando pecado na igreja. Está tudo certo, estão dando boas-vindas ao pecado, estão expulsando Jesus Cristo, porque ou o pecado, ou Jesus, ou trevas, ou luz, Jesus não compactua com o pecado. Jesus, ele ama o pecador, ele recebe o pecador, ele quer, ele deseja o pecador, mas ele detesta o pecado. E a igreja tem pisado na bola, querido. Está pisando na bola. Onde a gente vai parar? Começou tão bem aqui no Brasil, né? Começou tão bem, estava tudo bonitinho, de repente, prosperidade para cá, prosperidade para lá, e unge isso, e a vassoura, e a não sei o que. Jesus nunca está em cena, cara. Jesus nunca está em cena. Porque eu vou fazer, eu tenho a unção, vai lá que você vai ver o que eu faço, porque eu, e Jesus fica olhando e diz assim: e eu? Fica fácil, meu querido, a gente pegar um carro que não é nosso e sair por aí exibindo. O cara não tem onde cair morto, mas ele empresta um carro bom de um amigo e fala: pode usar, vai lá. E ele sai para a rua dando a maior panca, dizendo: olha que carro que eu tenho, não é dele. As pessoas estão se exibindo com o dom que Deus deu. E porque o camarada expulsa demônios, ou porque o camarada cura, ou porque o camarada revela, ele começa a se achar o cara. E aí quando o eu entra, Jesus sai. E aí vai acontecer como aconteceu naquele dia, em que Jesus diz: ah, Senhor, hein? No teu nome expulsei demônio, hein, Senhor? O Senhor via lá, hein? Eu vou garantir uma coisa para você, Senhor. Eu, pelos meus cálculos, já expulsei mais demônio que o Senhor. Porque lá cai, eu todo tempo todo estou expulsando. E olha, Senhor, cura é o que não falta. Vocês têm que ver eu curar, Senhor. E agora acho que eu mereço o céu. Ele vai dizer assim: afasta-te de mim, eu não te conheço. Nunca vi a sua fuça, nunca entrei na sua casa, nunca habitei dentro da sua casa. A sua casa sempre esteve vazia. Amém? Querido, dom é presente. A palavra dom no original significa presente. Se ele deu um dom para uma pessoa, é pela misericórdia e graça dele que ele deu. Eu prego aqui, e eu, quem me conhece muito lá de trás, eu sempre fui tímido. Por que eu estou pregando aqui hoje? Porque Deus me deu um dom, e eu não vou ficar exibindo com o meu dom. Não é meu, é dele, ele me deu. E tem muitas pessoas no inferno queimando com dons, curaram, expulsaram, mas não estão mais no céu. Porque, querido, era só casa ornamentada, como nós limos no começo, mas estava varrida e ornamentada, mas estava vazia por dentro. Por fora, querido, não importa. Tem muitas pessoas
que estão aí pelo mundo trabalhando, evangelizando, em missão, estão feios por fora, querido, acabados de tanto sofrer e passar fome pregando o evangelho, e sol queimando, rugas, sujos, tomando banho de vez em quando na vida, mas estão lá pregando o evangelho. Por fora parece que não está bonito, mas por dentro está lindo. Casa cheia de Jesus Cristo. E é isso que o Senhor quer. Ah, Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos para comer, os seus discípulos não lavam. Não é o por fora, querido. Jesus diz, o problema está dentro. O problema da humanidade não é o que está por fora, o problema da humanidade está dentro. Como que a gente vai consertar o mundo? É dentro. Coloca Jesus e o mundo fica perfeito. Amém? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É essa comunhão que nós precisamos desenvolver, querido. É essa comunhão que nós precisamos desenvolver, eu com ele e ele comigo. Não é eu com a alvenaria, não é eu com a placa da igreja, não é eu com nada, é eu com ele e ele comigo. A minha esposa, não, é eu. Ah, meu filho fala com ele por mim. Não, é eu com ele e ele comigo. O Senhor é o meu pastor. É um Deus pessoal. Pai, é meu. Amém? Você está entendendo? Jesus, querido, ele não deve apenas passar pela sua vida. Tem muitas pessoas que já aconteceu isso. Jesus passou pela vida dele. Jesus tem que ser estabelecido na sua vida. E como que Jesus vai ser estabelecido? Primeira coisa, abrir a porta, deixar ele entrar. Segunda coisa, vamos ter comunhão, vamos ter experiência. Lá no Hebreus 3:6 diz essa palavra: Cristo, porém, como filho em sua casa. Quem que é a casa dele? A qual casa? Somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Jesus na sua casa, o qual casa? Somos nós. Aonde é a habitação de Jesus? Dentro de nós. Ai, minha igreja tem Jesus. Não, querido, as pessoas têm Jesus. Jesus não subiu na cruz por causa de um pedaço de tijolo. Jesus não subiu na cruz por causa de uma placa. Jesus subiu na cruz por pessoas, por seres humanos. E Ele não só salvou, Ele não só te justificou, Ele não só fez com que você se tornasse filho, Ele não só ressuscitou o teu espírito que estava morto, mas muito mais do que isso, querido, Ele diz assim: eu preciso vir e habitar dentro dEle. Senão, o bicho pega. Lembra? Sai, vai para o deserto e volta com 7 piores. É ornamentada, é varrida, amém. Mais do que isso, tem que ser habitada. Casa abandonada, o que acontece com ela, querido? Aranha, escorpião, morcego, tudo bicho, todos os bichos da noite, todos os bichos que são rasteiros, todos os insetos estão ali. Se a luz está dentro de mim, se o Senhor da criação está dentro de mim, querido, a minha vida, a minha casa é linda, ela é cheia, ela é cheirosa, ela é perfumada. Amém? Pega a chave da sua vida e diz assim: Senhor, está nas tuas mãos. Nós não fomos comprados? Fomos ou não fomos? A gente fala que fomos, mas muitas vezes a gente não é. Mas fomos comprados, não fomos? Se eu fui comprado, querido, já não pertenço mais a mim. Olha que interessante, eu não pertenço mais a mim. Eu chego na frente do espelho e olho para aquele camarada de olho azul, que parece um husky siberiano, né? E diz assim: você é de Jesus. Sou de Jesus, sou de Jesus. Vocês não lembram dessa música? Você olha para o espelho e diz: rapaz, você é de Jesus. Eu não sou mais meu, querido.
Já fui comprado, glória a Deus por isso, que eu tenho um preço, e o preço mesmo, meu preço foi caro. Eu acredito que eu não valeria 10 centavos, mas o sangue daquele que não tem valor me comprou. Oh, glória a Deus. Relacionamento, querido, se desenvolve com pessoas e não com coisas. Tem gente que tenta se relacionar com o carro, ele compra um carro e fica lá, ô carrinho, ah, cara, você é muito legal, você é lindo, você é fofinho, você cheira tão gostoso, cara, mas e essa marcha aí, cara, pô, acelera, você pá, o carro não está nem aí com ele, o carro nem sabe o que está acontecendo. Coisas não se relacionam, mas pessoas você ama, você relaciona. E eu tenho que me relacionar com uma pessoa, é com Jesus. Amém? Minha casa só estará cheia, querido, quando eu aprender a me relacionar com o Rei do Universo. Enoque está lá no começo em Gênesis. Poucas pessoas já tinham nascido, aí de repente aparece Enoque, no meio de uma geração perversa, viu? Uma geração perversa. E Enoque tinha tanto Deus na vida dele, ele tinha tanto Deus enchia tanto a vida dele, que daqui a pouco se misturou tudo, e Deus falou, opa, vem para cima, cara, você não merece ficar no meio de uma geração dessa não. Enoque, o seu coração me agrada tanto, e o seu desejo pela minha vida é tanto, pela minha presença dentro de você é tanto, cara, eu vou trazer você perto do meu trono aqui, com corpo e tudo. E aí o que Deus faz? Toma Enoque e levou lá para o trono, de tanto que Enoque era cheio, querido. Estamos numa geração perversa também, e nós somos os Enoques dessa geração, querido. O quanto nós temos buscado Deus, o quanto nós temos fome de Deus, desejado essa presença em nós que vale mais do que tudo, querido. Uma hora aos pés do Senhor Jesus, orando, adorando, vale mais do que 1000 dias em qualquer entretenimento. Davi fala, mais vale um dia no teu átrio, Senhor, na tua presença, na tua casa onde o Senhor está, do que 1000 em outros lugares. Vale. Enoque foi tomado, querido. Daniel foi levado cativo para uma nação que ele não conhecia, para uma língua diferente, com costumes diferentes, religião diferente. E ele foi para um lugar que ele tinha tudo, não tinha ninguém para ver ele tinha tudo para pecar, ele tinha tudo para ir para qualquer outro lado. Sabe o que ele fazia todos os dias? 3 vezes ao dia ele se dobrava ao Senhor e orava e buscava a presença do Senhor. Estava sempre cheio de Deus. O mesmo aconteceu com Ezequiel, que também foi levado cativo. E os 3 jovens que foi decretado morte para eles. Olha, quando a gente tem um relacionamento tão íntimo com Jesus, meu querido, nem a morte nos assusta mais. A gente olha para a morte como se fosse qualquer coisa, morrer, morro. E disseram para os 3 jovens, se vocês não se dobrarem à estátua de Nabucodonosor, nós vamos aquecer 7 vezes mais aquela fornalha, e vocês vão ser jogados lá dentro. E ele diz, olha, se Deus quer livrar ou não quer, não importa, nossa vida está nas mãos dele. Mas se dobrar a outros deuses jamais, só tem um dentro do nosso coração, eles diziam, Jeová. E quando foram lançados na fornalha, quem estava lá? Quem estava lá, querido? Jesus, andando com eles. Quem está com o Senhor não tem medo da morte. Os crentes primitivos, querido, quando eles sabiam que tinha um lugar que ia matar, eles corriam para lá. Tem história disso. Olha, ali na tal província tal, estão matando crente. Ah, vão para lá. Eu quero subir mais cedo para o céu. Eles não tinham medo da morte, não. Cara, se você não negar esse Jesus aí, nós vamos pendurar você num poste aqui, vamos passar piche em você, e você vai morrer queimado. Ele diz, ô glória. O que está esperando que não passou piche ainda, cara? Passa lá. Aí pendurava ele, querido, no meio do fogo, ele ia dando glória a Deus. Glória a Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Chegava no céu com a vitória na mão. Quem está cheio de Jesus, não está nem aí com morte, não está nem aí com o mundo, não está nem aí com nada, querido, só quer Jesus. Fica o dia inteiro só pensando nesse Jesus.
quer o tempo todo estar amando esse Jesus. Porque, querido, quem experimentou uma vez de Jesus de verdade eu estou falando, aquele toque, que não tem como, não tem como. Se você já conhece ele de ouvir falar, tudo bem. Mas se você já experimentou, se alguma vez ele já pisou na tua casa e você teve um relacionamento com ele de comunhão. Olha, quando a gente está perto de uma pessoa agradável, uma pessoa que a gente gosta, a gente não se sente bem e não quer estar junto. Fala, que gostoso estar aqui com esse cara, com essa, e conversar, que delícia. Agora você imagina, aquele que é o Senhor da paz. Aquele que ele não tem paz, ele é a paz. Ele não tem amor, ele é o amor. Sentar com você numa mesa para conversar, aquele amor o tempo todo irradiando para você, paz, alegria. E você diz, casa cheia, querido. Amém? Estevão, levaram ele lá, né? Levaram Estevão para ser apedrejado, porque ele estava pregando aos seus patrícios sobre Jesus Cristo. Querido, eu não vejo Estevão se desesperando, dizendo, misericórdia, pelo amor de Deus. Ele diz, estou vendo o céu aberto, Jesus está de pé à direita do Pai para me receber, olha lá que glória, taca a pedra logo, cara, aqui, vai lá. Ele conhece, querido Deus. Paulo diz assim, eu prefiro largar esse mundo e ir lá para cima. A minha pátria é lá em cima, somos cidadão lá de cima. Quem já experimentou, não quer trocar por outra coisa. Amém? Meu relacionamento com a pessoa de Jesus é o centro da minha fé. É o centro da minha fé. É o centro da minha vida. O trabalho maior do diabo não tem sido, querido, porque quando ele vê que você encontrou, que você está na igreja, você não vai sair mais, aí ele fala assim, bom, tirar não dá, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar deixar a casa vai estar bonita, ornamentada, ele continua indo com a Bíblia, ele dá glória a Deus, mas vamos tentar tirar esse Jesus dentro do coração dele. Vamos tentar fazer com que ele ande ao lado de Jesus, ou perto, como Judas andou, sabe, caminhando junto, mas não vamos deixar Jesus entrar nele. Vamos tentar tirar. É isso que tem sido o trabalho do diabo dentro da igreja. As pessoas chegam com fogo, né? Total. Chegam com fogo ardendo no coração e depois de um tempo você fala, apagou o fogo. Por que apagou? A chama, querido, tem que estar sempre ardendo no coração. A chama tem que estar ardendo pela palavra. A chama tem que estar ardendo pelo reino de Deus aí fora, as pessoas que precisam ser alcançadas, os pobres, os drogados, as prostitutas. O coração tem que estar ardendo por tudo que pertence ao Senhor. Sabe, uma chama que arde, querido, é aqui dentro, Eu tenho uma palavra que o Senhor me deu lá, e se o Senhor me permitir, eu vou pregar domingo que vem. A diferença de servir Deus aqui e a diferença de servir aqui. Pode ver quando Paulo fala, ele fala interior. Ele não fala mente. O interior fica aqui, Tem alguma coisa aqui, tem um mistério nesse lugar aqui, Eu que já estudei sobre isso, claro que isso é do mundo, mas tem alguma coisa a ver. Tem um chakra, eles chamam de chakra, que é um ponto de energia aqui, que eles falam que é o chakra do coração. Por isso que fala do coração, do amor, onde as pessoas sentem, onde as pessoas choram. O diabo sabe das coisas, mas aqui é onde habita o Espírito Santo. É aqui onde queima. Quando você adora o Senhor e queimar aqui, você está certinho. Mas quando você adora o Senhor e fica só aqui, não queima nada. Glória a Deus, Jesus, eu te amo, Jesus é glorioso, amém, Jesus, eu te quero, Jesus, e fica só aqui. Mas quando sai daqui é diferente, querido, você senta queimar. Quando você fala, queima, você fala, às vezes não sai nada, né? Você só chora, você geme. Aquela casa está cheia, fumaça para tudo quanto é lado da glória de Deus. Aí você dá aquela suspirada, parece que vai até parar o coração de tanto amor. Não é? Já sentiu isso ou não? Já ouviu aquela frase que diz assim, mente vazia,
Mas você sabe que tem muita gente que está com a mente cheia e continua sendo casa do diabo, porque o problema não é a mente estar vazia. Tem muita gente que está com a mente cheia, cheia de besteira, cheia de tonteira, cheia de religião, cheia de coisas. A mente está cheia, mas a casa continua vazia. Sabe o que é o problema? A casa vazia, que é a oficina do diabo. É aqui que não pode estar vazio, querido. Aqui tem que estar cheio. Fala assim também, saco vazio, não para em pé. E eu digo para você, casa vazia, ela não vai parar em pé. Estou falando de cristãos. Não para em pé, querido. O camarada não aguenta, ele não aguenta o baque, ele larga, ele volta para trás. Olha as pessoas desviadas que estão nas ruas. 90% já foram de Jesus. 90% já passaram por igreja. 90% já conheceram Jesus. E às vezes sabe mais a palavra do que nós, não é, Luciano? Não é, Michael? Ontem eu estava conversando com um deles lá, aquele primeiro lá, na praça, e eu falando para ele, olha, Mateus 11:28, ele foi comigo. Vinde a mim, vós que estás aflito, tal, ele falou tudo. Conheço, pastor. Ô, meu querido, o que aconteceu? Ficou vazio, não pode, querido. A nossa vida é uma luta todos os dias. Ó, cada dia que você acordar de manhã, você já fala assim, hoje é mais um dia de luta. Luta por quê? Você tem que matar o leão, você tem que matar a sua carne, você tem que... Mais um dia que eu tenho que terminar e ir para a cama, cheio de Jesus. Agora, se você levanta de manhã e por causa do problema você irou, você brigou, você não sei o que, você reclamou com Deus, que Deus é esse, querido, vai dormir, já, se Jesus volta naquele dia, você fica para trás. Todo dia é dia de lutar. A nossa salvação, ela tem que ser conquistada todos os dias. Não é salvo uma vez, salvo para sempre. Nós vimos agora de pouco nessa passagem de Hebreus aqui, ó. Ele é Senhor na minha casa, qual caso somos nós? Se condição, se guardarmos firme até quando? Até o fim. Que fim? Fim da minha vida. A ousadia e a exultação da esperança. Se eu não guardar, querido, não adianta. Tem pessoas que vivem 50... Olha, o pastor José Rodrigues lá de Trindade, uma vez ele contou um testemunho que, não sei se era, acho que era primo dele. O primo dele levou Jesus para ele acabou conhecendo Jesus, e é esse missionário maravilhoso que está aí fazendo um trabalho espetacular no mundo, salvando as pessoas, né? O primo levou Jesus para ele se converteu. Ele largou a sua profissão de médico, ele tinha hospital, tinha tudo, largou tudo para trabalhar só com missões, comprar prostituta, comprar filhas, porque eles vendem mercado, então eles vão lá e compram e resgatam. Trabalho lindo. Ele se converteu, teve um encontro com o Senhor, está sendo usado poderosamente, hoje ele tem 75 anos. E você sabe o que aconteceu com o primo dele? Encontraram ele no quarto morto, deu um ataque cardíaco nele, porque... todas as noites ele levava uma prostituta para o apartamento dele. O que adiantou, não, querido? Tem gente que passa a vida toda na igreja. Você imagina se passar a vida toda numa igreja e depois se acordar no inferno? Misericórdia, nós não. Amém? Mas tem muitas pessoas que tiveram essa experiência. Agora tem aqueles, querido, que aceitam Jesus na última hora. O bandido. Roubou. E um dia... ali caindo no chão, de repente alguém passou e diz, você não aceita Jesus? Ele diz assim, você aceita Ele como Senhor? Ele diz sim. Ele dá um sorriso e vai para o céu. Por isso que eu estou dizendo, o que importa é como a gente termina e não como a gente começa. Eu tenho que morrer como Paulo. Eu acredito que é a nossa geração que Jesus volta. Mas se Jesus não voltar na nossa geração, se um dia eu estiver bem velhinho e morrendo, eu quero, já falei isso, eu quero dizer aquela palavra que Paulo falou: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei minha fé. É isso que eu quero dizer, querido. Até o fim. Amém? O que importa é como a gente termina. Algumas coisas, querido, que eu quero falar para você, só para a gente encerrar, que essa palavra nessa noite possa estar mexendo com você. A palavra de Deus, ela mexe, viu? Ela mexe. Às vezes dói, viu? Às vezes dói.
Às vezes a gente ouve coisas que machucam a gente, mas não é um ferimento que vai te levar para o inferno, é um ferimento que vai te levar para o céu. Você fica marcado, você fala, ai Senhor, mas eu tenho que mudar, então muda, aí você muda. Você pensa que é fácil mudar, querido? Nós humanos, nós temos muita coisa pegada, a nossa alma ela é muito cheia de coisas, mas é um preço que eu tenho que pagar. Jesus veio aqui, sofreu tudo que a gente sofreu, não pensa que foi fácil não, viu? Ele veio como antes, fala, ele é Deus, mas diz que ele se esvaziou, ele não quis ser Deus aqui, ele quis ser homem. Ele sofreu tentações, ele sofreu afrontas, ele chorou, ele angustiou. No Getsemane ele falou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele teve momentos de... Mas ele foi até o fim, querido, por nós. E nós também vamos até o fim por ele. Vou até o fim com ele. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, levante quem tiver que se levantar, mas eu não arredo o pé do meu Senhor. Não quero perdê-lo. Uma das coisas que, querido, que nos faz vazio são pecados. O camarada pega uma minhoca, ele põe na isca e ele joga lá no rio. Aí o peixe vê aquela minhoca e fala, oh, glória a Deus, minhoquinha. E ele fala assim, vou comer. E ele fica todo feliz. Só que aquele que o está alimentando também quer comer ele. Olha lá. E aí quando ele morde aquela minhoca, ele de repente se percebe que ele saiu do seu mundo. Onde estou? Não tem água. E fica lá abrindo a boca. E vai para a panela. O que o diabo faz com as pessoas? O José gosta de mulher. Peraí, pega a isca e põe quem lá? Mulher para eles. O José está casado. Mas ele diz assim, puxa, nós vamos ter que pegar esse cara. Ele gosta de mulher. Mulher. Só que aquele que está colocando mulher não quer dar mulher para ele, quer comer ele vivo. É assim que o pecado funciona. Se você for ver a lista, eu tinha em casa uma lista, claro que isso não daria para passar só numa escola bíblica. A lista de pecados que só Paulo, sem contar Pedro e outros, que Paulo faz, e todas as passagens que ele faz listas, são bastante, querido, não é pouca não. Tem passagem que tem 15, 20 listas. Olha, não deis lugar ao diabo, ele fala lá em Efésios, se eu não me engano, 4:10. Ele fala, longe de vós toda a gritaria, ele vai falando, impundices, tudo que é impuro, vai falando uma lista. Está falando para crente, longe de vós, pecado esvazia a casa. Lá na Califórnia tinha uma árvore de 400 anos. Você sabe o que é uma árvore de 400 anos? É vento, é tempestade, tudo que você pensar, ela estava lá de pé. De repente, um dia, do nada, sem vento, sem tempestade, ela... Aí os caras ficou intrigados. O que aconteceu? Foram lá ver, querido, uma árvore tão grossa, tão enorme. Entrou uns besorrinhos, bem pequenininho. E foi fazendo um buraquinho e foi comendo. Até que ela caiu. Os crentes não estão caindo por pecados grandes, às vezes são pelos pequenos. E o diabo nunca vai pôr uma coisa grande para te assustar. Ele bota uma coisa bem pequenininha. Aí você vai falar assim, não tem nada a ver. Quando você fala assim, não tem nada a ver, o diabo diz, esse já é nosso. Sabe o que a gente tem que dizer? Tem tudo a ver. O desenho da... Como é que é lá, irmã, que você contou? Da Frozen. Nada a ver. Tem tudo a ver. É satânico, é demoníaco. Vai ver o que as crianças estão sofrendo. Charlie, sim ou não? Are you... Como é que é? Are you here, né? Como é que é? Are you here, Charlie? Tudo possesso, querido. A coisa está feia. O problema do pecado é quando a gente acha que não tem nada a ver. São só 30 moedas de prata. Depois eu peço perdão. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo, querido. Ele foi vendido como escravo. Preço de escravo. Começou lá atrás com não tem nada a ver, mas de vez em quando, porque ele roubava, viu? Sabia que Judas, ele era um dos 12 e ele cuidava da parte financeira.
Quem cuidava da parte financeira? Judas. Até tem uma piadinha que diz assim, que quando Jesus mandou lançar o anzol e pescar um peixe que dentro da boca teria uma moeda, diz que quando Pedro saiu dali, o Judas ficou ali uns par de dias tentando catar peixe e via abrir se tinha moeda. Não tem moeda, não tinha. O problema dele era o dinheiro. E você sabe que ali fala no texto que de vez em quando ele olhava para lá, para cá e pegava para ele. O problema dele era uma coisa que acho que ele pensava no coração. Não tem nada a ver. Jesus não está nem sabendo. Querido, Jesus sabia de tudo. Jesus sabia de tudo. Oh, misericórdia. Quanta isca está sendo lançada aí, querido. O problema de Judas é que ele andou com Jesus. Esse que é o nosso problema. Isso que eu estava falando agora de pouco. Você não pode andar com Jesus. Você anda com Jesus, anda. Não, está errado isso. Eu não quero andar com Jesus, eu quero estar em Jesus. Eu quero estar dentro dele, eu quero estar mergulhado nele. E aquela coisa misturada tudo junto. Eu nele, ele em mim. Ninguém sabe mais quem é quem. Aí Paulo vai descrever isso lá em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você sabe o que é viver? Viver. Tudo que Paulo fazia era Cristo que estava fazendo. Quando Paulo sofria, Cristo sofria com ele também. Estamos juntos nessa, Paulo. Você sofre comigo, eu sofro com você também. E vamos junto, Paulo, não para não. Uma vez deram Paulo por morto, levaram ele para fora da cidade, pedrejaram. E ele ficou lá estendido, falou, morreu nada. Jesus levantou e vamos lá, Paulo. Todo cheio de hematoma, vamos continuar a obra. Você pensa que ele parava? Não parava, porque Cristo vivia nele. Cristo não para nunca. Eu e meu pai trabalham até hoje, e nós não paramos. A igreja não parou, nós não podemos parar. Nós estamos só começando o ministério Chama Viva. Nós vamos arrebentar aí, ó. Entenda o arrebentar, tá? Arrebentar é as trevas, o inferno. Nós queremos nessa cidade, querido, não manifestar a placa Chama Viva. Nós queremos manifestar a glória de Jesus aqui nessa cidade. Nós precisamos, querido, manifestar a glória, porque onde a glória vem, as trevas vão embora. Você não precisa fazer nada com ela, não precisa fazer nada. Paulo chegou em Éfeso, o que ele fez? Nada. Ele não tinha sal grosso para jogar, falou, vamos lá, né? Aquela coisa de sal grosso. O que Paulo fez? Abriu a boca e pregou a palavra. Se vocês não se arrepender, olha, é Jesus Cristo que te leva para o céu. Se arrependa, aceita Ele na sua vida. Amém, tal. Vamos lá, batizar, batiza. E vamos estar junto. Agora eu vou discipular vocês. Vocês precisam aprender o que é salvação. Vocês precisam aprender que vocês foram justificados, santificados. Vocês são filhos de Deus agora. O que nós vamos fazer, Limeira? Abrir a boca e pregar a palavra. Abrir a boca e falar do amor de Deus para as pessoas. O amor que o mundo, da música lá, o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O camarada está todo lá, não sinto amor, ninguém me ama. Ele falou, o amor que o mundo não te deu, querido, tem um camarada que pode dar para você. Jesus te dá, recebe. Por que eu bebo, por que eu me drogo, porque eu me prostituo, eu não me sinto amado. Então, acabou. O amor que o mundo não te pode dar, Jesus está te dando agora. Recebe. É para isso que nós viemos, querido. Amém? É falta disso que está nas cidades, nas igrejas. É falta de pureza. Igreja pura. Igreja que prega a palavra. Igreja que prega Jesus Cristo e a presença e mais nada. Amém? Eu falei agora de pouco de alguém pegar um carro e se exibir com o carro dos outros. Querido, o que tem de cantor gospel aí, aproveitando a onda para se enriquecer. O camarada tem casa na praia, o camarada tem casa nos Estados Unidos, o camarada tem casa em tudo quanto é lugar. Em cima do quê? Em cima de uma música que fala de Deus, que fala... às vezes ele até faz uma música que parece que nem tem nexo, né? Porque a graça de Deus, a graça, mas ele está lá cobrando horrores para fazer um show. Como é que é? A frase, ninguém quer viver para a obra de Deus. As pessoas querem viver da obra de Deus. É diferente. Quando você vive para a obra, você paga com a sua vida. Quando você vive da obra, você fica só tirando. E quanto mais a gente tira, mais a gente perde.
E quanto mais a gente tem, menos a gente tem, mais pobre nós somos. Uma coisa é pecado, querido. Segunda coisa que eu quero falar com você, diz assim comigo: autossuficiência. Foi um dos pecados que derrubou o nosso pai lá atrás, Adão. Autossuficiência. Deus foi lá, criou tudo, aí ele falou: agora tudo isso que eu criei, para quem que eu vou dar? Para quem que eu vou dar? Para o meu filho, Adão. Adão, vem aqui, cara, tudo isso aqui é para você. Está vendo todos esses animais? Você vai dominar sobre eles. Dá nome para eles aí, ó. Como a mente do homem naquela época era 100% antes do pecado, hoje a gente não consegue 10%, 15%. Você imagina um homem com a cabeça 100%, ele deu nome para todos os animais, sabia o nome de tudo. Abençoado, não precisava de mais nada. Ainda para fechar, Deus ainda faz ele dormir e faz o que para ele? A Eva. Aí ele diz: ô Deus, agora. Aí ele diz: ô glória, agora sim. Eva. Você imagina como Eva devia ser linda? Devia ser maravilhosa. Deus que fez, querido. Aí ele tinha tudo. E o jardim chamava Jardim dos Prazeres. Éden, sim, prazer. Só prazer, querido. Oh, uma frutinha aqui, uma coisinha ali. Saía com Eva para fazer compra no jardim. Vamos lá, um pouquinho dessa fruta, põe aí e tal. Passeava com Eva no shopping que Deus fez para eles. Aquela coisa. Sentavam à beira do rio, à noite de luar maravilhosa, as estrelas, e Adão olhando aquilo aproveitava e dizia: olha Eva, não tem outra mulher na minha vida, a não ser só você, querida. Só tinha ela. Por isso mesmo que eu estou falando. Você é a mulher da minha vida, aquela coisa linda. Aí um dia, querido, vem essa bendita dessa serpente, essa maldita, né? E esse que é o problema da humanidade também, ficar dando orelha para o diabo, dando orelha para o mundo, dando orelha para a televisão, dando orelha para o que os filósofos falam, porque eu não sei o que fala, meu querido. Meu ouvido já foi ungido com o óleo espiritual, é ouvir só palavra. Porcaria aqui não entra, coisa estranha aqui não entra, a minha cabeça é um filtro, ela não aceita. Adão, Eva chegou e disse: nós vamos ser como Deus, cara. Todo dia Deus ia lá, que coisa maravilhosa. Adão, abraçava, em comunhão, todo dia. Aí Adão resolveu ser autossuficiente. Come essa fruta aqui, cara, você vai virar um Deus. Eu já estou me sentindo, uhul, Eva falava. Come para você ver. E quando ele comeu, querido, ele se tornou autossuficiente. Não preciso mais de Deus. Olha, ele já era o Deus do mundo, entre aspas. Tudo era dele, Deus deu para ele. Mas agora ele queria se tornar como Deus do céu. Não estava bom a terra, não estava bom o jardim, ele queria mais. E a autossuficiência tem feito com que as nossas casas fiquem vazias, querido. Diz assim para quem está do teu lado: você tem que ser um crente samambaia. Diz assim para ele: quanto mais você cresce, mais pro chão você vai. Não é assim, samambaia? Você pendura ela lá, pequenininha, os brotinhos ainda estão até meio para cima, mas ele começa a crescer, 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 crescer. Quanto mais eu cresço, mais dependente eu fico de Deus. Eu tenho que ser a raiz de uma árvore. Quanto mais eu cresço, para onde eu vou? Mais para o fundo, mais escondido eu estou. E lá em cima é a glória. Lá em cima é Jesus, é a árvore que é Jesus, é os frutos são dele. Eu sou raiz. Eu não quero a glória. Não quero ser autossuficiente. Mas quero ser totalmente dependente de Jesus. E a autossuficiência diz isso, que você não precisa de Jesus na sua casa. O que é isso, cara? Não precisa. Jesus é amor, não precisa dessa coisa também não. Que igreja, cara? Não tem mais negócio. Agora tem essa coisa de não ter igreja. É em casa, irmão. Vai nessa, querido. O corpo ele tem que se relacionar. Os irmãos têm que estar juntos. Os irmãos têm que se alegrar juntos. Os irmãos têm que orar juntos. Os irmãos têm que batalhar juntos. Os irmãos têm que buscar junto. Isso são autossuficientes. Eu já sou o super-herói. Cara, eu em casa, eu ali, eu movo o universo. Eu movo as estrelas. Você não sabe o que eu faço no meu quarto. Sozinho? Sem igreja? Duvido.
Quem não conheceu uma música antiga que falava: eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. É esse tipo de gente, é o suficiente. Eu sou o cara, eu me amo, eu me adoro. Você tem que ver. Tudo posso em mim que me fortaleço. Sou mais que vencedor em mim. E eu, segundo a minha riqueza e glória, hei de suprir todas as minhas necessidades em mim. Não pode, querido, autossuficiente você manda para baixo. Vai ver o que aconteceu com o Lulu lá, o Lúcifer. Vai ver para onde ele foi. Vai ver onde o cão está, a situação dele. Ó, do trono caiu para a terra. Agora a Bíblia diz que ele está aí nas regiões celestes, né? Diz em Apocalipse, quando Miguel vier lá, ele vai ser lançado para a terra. Depois da terra ele vai para onde? Vai ficar preso 1000 anos no milênio de Jesus num calabouço, acorrentado. Depois de 1000 anos ele é solto por um pouco de tempo, mas ele vai para onde depois? Então você vê, ó, autossuficiência manda para baixo, dependência manda para cima. Você quer ver uma pessoa crescer em Cristo Jesus? Ela é dependente. Você vê ela crescendo na casa de Deus, ela crescendo nos dons, ela crescendo em tudo. Você fala, esse é dependente de Deus. Porque os autossuficientes, Deus pisa. Ele diz lá em Isaías 42:8: a minha glória não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura de Jesus. O Pai não aceita ninguém acima dele. Ele é o Pai das luzes, Ele é o Pai dos espíritos, dizem Hebreus. E nós somos apenas os teus filhos pela misericórdia dele. Que se ele não manda Jesus, nós não seremos nem adotados por ele. Então ele me disse, Paulo está falando, a minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na onde? Na fraqueza. Quando você diz assim, não, eu não tenho, eu não sei, Deus fala, é isso mesmo que eu queria ouvir de você, filho, agora eu posso fazer. Porque é na fraqueza que vai ser aperfeiçoado. Você vai ser aperfeiçoado na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Querido, as igrejas têm evitado de falar esse tipo de coisa, porque isso aí assusta as pessoas, mas nós temos que falar a verdade, não é? Ô louco, pastor, gloriar nas fraquezas, você está doido, para com isso. Está amarrado no nome de Jesus, de ponta cabeça, com 7 nós e 7 cordas, pastor. Eu vou me gloriar nas fraquezas. É na fraqueza, querido. Quando você bota o teu joelhinho e fala, nossa, eu não sei, pai, eu não sei nem como vai ser, pai, como é que é, pai, eu não tenho força, pai, eu dependo de ti. Ele falou, meu filhinho, é assim, é agora que eu vou aparecer em cena, eu vou entrar, você tá assumindo a sua fraqueza. E tem muita gente dizendo que não tem super-herói, viu, querido? Na casa de Deus não tem super-herói. O único que eu conheço, que o super-homem não existe. Você sabe que não existe, amém? Sabe ou não sabe? Não é de verdade aquilo lá não, viu, irmão? Que ele voa, sai raio ileso. Os super-homens até que fizeram os filmes, já morreram todos. Aliás, diz que tem uma maldição, né? Parece que 1, 2 ou 3 artistas que fizeram o super-homem teve problema lá e teve que ficar em cadeira de roda, paraplégico. O último, penúltimo. Não tem super-homem na igreja. Não tem Mulher Maravilha, viu, mulheres? Não tem. O único super-herói que eu conheço de verdade é aquele que eu nunca vi ninguém falar que conseguiu fazer esse feito, que é ficar 3 dias morto num túmulo e depois ele levantar por si próprio, atravessar a parede e dizer, eu venci! Esse é super-herói, cara. Aquele que subiu na cruz, aguentou ali até morrer, foi pro túmulo. Oi? Surfista da Galileia. Esse é super-herói. As pessoas hoje falam assim, Fernandinho, ai! Ana Paula Valadão, ai! Chora e não sei o que. Não solta uma lágrima para Jesus, mas quando entra o super-herói lá para fazer o show, camarada da piroleta, ai, não sei quem vai pregar. Querido, não tem super-herói na igreja de Cristo. Todo mundo é ovelhinha igual. Todo mundo é pó igualzinho, querido. O pastor aqui vai virar pó igualzinho você. Não tem nada de diferente. Não tem super-herói. Os super-heróis, querido,
são aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor e se curvando diante dele, dizendo: Senhor, eu sou fraco, o Senhor é forte. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Ó, querido, alguém vem falar para você: porque você, cara, não vale o que come, você é um picareta, você vai fazer o quê? Sinto prazer nas injúrias, deixa falar. Fica lá, tenha misericórdia. Ah, o Senhor é o Senhor da batalha. Cara, fala de novo: o Senhor é o Senhor da batalha. Cabeça rola. É porque eu já treinei, viu, irmã, arte marcial, então eu sei, pô. Eu já fiz certinho porque eu sei fazer. Não sobra nada. Não tem super-herói. E o diabo sabe usar as palavras para humilhar a gente. Às vezes, a mulher está lá, ela não fez nada, não tinha nada a ver com aquilo, aí chega uma boca do diabo lá e fala assim: você é uma vagabunda, você é uma prostituta, e começa a ofender. Querido, deixa. Jesus sofreu quanto isso? Desde Jesus, que ele foi condenado até chegar na crucificação, quanto que Jesus ouviu de abobrinha, de porcarias, de palavrão, que não dá nem para falar aqui. Quanto que ele não ouviu? Até Maria entrou, né? A sua mãe é uma, você é filho de uma. Com certeza, foi falado. E ele, como que diz Isaías 53? Como uma ovelha foi para o matadouro. Aquele que com a boca construiu o universo, aquele que com a boca podia dizer: meteoro aqui na cabeça de todo mundo, e morria tudo, não ficava um. Pai, eu quero que todo mundo vira churrasquinho. Tudo ia ficar queimando, aquela fumacinha saindo do chão. E ele foi. Mas você sabe por que ele foi? Por causa de você, Você foi o responsável por isso, viu? E ele foi como ovelha muda, querido. Fraqueza, injúrias, necessidades. Eu não aceito. Meu Deus é Jeová. Jeová o que mesmo? Que é o Jireh, o Deus da provisão. Amém, querido. Mas tem vezes que não vai estar na provisão. Tem vezes que vai estar no aperto. E daí? Você tem que saber viver. Você tem que se virar, você tem que ter jogo de cintura, você tem que saber viver quando tem, quando não tem, continuar servindo esse Deus da mesma maneira. Necessidades, quantas já não passei? Aí, querido, você contar a história, para você dar para escrever um livro, cada coisa que eu já passei na área financeira. Agora pergunta para mim o dia que eu falei assim: eu não quero mais esse Deus nunca, porque a minha riqueza é Jesus. Ele supre todas as minhas necessidades interiores, as exteriores também. Só que se ele está deixando eu passar, ele tem um propósito. Tudo concorre para o bem. Necessidades, perseguições, angústias. Por amor de quem? De Cristo. Aí ele termina para fechar: porque quando sou fraco, é que sou forte. Você quer ver um cristão forte? Quando ele é fraco. Quando ele assume a fraqueza diante de Deus. Aí Deus vem e enche de poder. Aí todo mundo fala assim: nossa, dessa ele não passa, essa ele não levanta. Daqui a pouco o camarada, de novo. A turma falou: louco, cara, o que esse cara tem, meu? O que ele passou? Eu achei que dessa ele não passava, olha quantos. Aí o camarada, de novo, está lá de pé. A gente tem que ser como João Bobão, é isso que fala? Ou não? Aquele negócio de plástico que bate, ele volta. Bate, ele volta. Nunca. É João o quê? É João Bobo, né? Ele nunca, já viu algum João Bobo caído para o chão? Não, você bata, ele volta. Você bata, é necessidade, pum, ele. Injúria, pum, ele. Humilhação, pum, ele. A turma falando: não tem como parar esse. Os imperadores romanos começaram a ficar doidos. O que nós faz? Nós não para esses caras, meu. Parece tiririca. Quanto mais a gente mata, mais ele se espalha. Quanto mais a gente fala para ele que vai matar, porque matar seria a pior coisa, é a última coisa, ninguém quer morrer. Mas fala de matar, eles vêm aqui na porta e pedem para morrer, o que a gente faz? Aí Constantino teve uma ideia, né, em 313. Vamos fazer religião oficial do Império Romano. Aí acabou a igreja, querido. A igreja parou de ser perseguida, ela uniu-se ao Estado, acabou a igreja. Aí começou a enfiar vela, santo, um monte de coisa, e a gente já sabe de onde foi dar. Glória a Deus, quando eu sou fraco, porque sou forte. Para encerrar, querido, para encerrar agora mesmo, você não fica bravo comigo, eu não sei nem quanto tempo estou pregando. Ui. Como é que eu faço? Eu tenho que falar. Amém, então vai. Por causa de duas pessoas que quer que eu fale, eu vou falar então.
Última coisa que deixa a nossa casa vazia, diz assim comigo: falta de experiência. As pessoas vivem aonde? No raso. O que tem de crente que tem medo de água? Ai, fundo não, ai, não sei nadar. E quem que Deus quer levar para o fundo? Aqueles que não sabem nadar. Para quê? Para se afogar na graça dele. Para se afogar no seu grande amor, na sua misericórdia. E o camarada entra lá, já deu aquilo e falou: opa, me dá uma boia. O camarada nem tá dando pé, ele tá pedindo boia. Ele fica com a boinha dele lá, com aquele patinho aqui. Eu tem que ter segurança. Ele tem que sentir o peso, ele tem que sentir o chão. Meu querido, falta de experiência. Olha, essa semana, na quarta-feira só que deu, eu orei 15 minutos, eu consegui falar com o Papai do Céu. Que vergonha. Está no raso, ele acha que ele orou 15 minutos na semana, ele acha que está bom. A casa fica vazia, não tem experiência. É claro que é gradativo, você vai entrando mais um pouco, você vai se entregando o joelho, meu joelho. Agora está tendo experiência de oração, joelho, que coisa gostosa orar. Você fala: puxa, mas eu podia um pouquinho mais, vamos ver o que tem. Aí você vai, joga a boia, viu? Que ele pega uma faca, fura, joga fora e vai. E vai entrando, peito. Ai, Senhor, meu coração. E vai tendo experiências. Até que seu pé não toca mais no chão. Você sabe o que é isso? Você não depende de mais nada da terra. Você não precisa se apoiar em mais nada da terra. Você está flutuando nas águas do Espírito. Totalmente a nado, diz, né? Você vai andar diferente, porque as pessoas que andam no raso, elas andam assim. Quem anda no fundo, anda assim. É diferente o jeito de agir, diferente o jeito de falar, diferente o jeito de amar. Quando você estava lá na borda, você era uma coisa, hoje você é outra, você é uma nova criação, uma nova criatura. Seu jeito tem que ser diferente, querido, tem que ter experiências, e a experiência é lá no meio. Quando eu fui para Israel em 97, na Revolução de 45, 97, não tinha nascido não, viu? Nós fomos lá no Mar da Galileia, e nós entramos no navio não, no barco, né? Navio é coisa grande. Lá no meio daquele Mar da Galileia, de dia, quando desligou o motor, cara, vocês não escutam nada, fica até surdo. Parece que entope o ouvido, você fala: nossa, mas você não ouve, você está num vácuo. Nada. Quem vai lá no meio, querido, a nada, está sozinho, você não ouve mais o mundo, você não ouve mais as pessoas, você não ouve mais as tonteiras. E ali no silêncio, porque Deus fala no silêncio, viu? Está orando, chega uma hora que o Espírito Santo fala: cálice, você me deixa louco, deixa eu falar um pouco, irmão. Deixa eu falar um pouco. Senhor, porque não sei o que, meu vizinho, porque o Senhor lá, porque lá, viu, o Senhor lá, né? Chega uma hora que ele para, silêncio total. Aí o silêncio, onde que Deus vai falar? Nessa região que eu falei para você aqui, ó. Ele vai falar com você, querido. Talvez você está esperando uma resposta há tanto tempo, mas porque você não calava a boca, Deus nunca falou. Aí você farou, Deus falou: já sei o que eu vou fazer. Mas isso é lá no fundo, na borda você vai ouvir gente gritando, você vai ouvir gente dando não dá, querido. Vai lá no meio. Experiências. Amém? E toda experiência ela vai ter que deixar cicatrizes em você, sequelas em você. É isso mesmo, experiência vai ter que deixar cicatrizes e sequelas. Cada vez que eu entro no nível mais profundo de experiência, ela me marca. E quando ela me marca, eu nunca mais esqueço dela. Você deve ter cicatrizes no corpo, principalmente os rapazes que foram muito sapecos quando eu era pequeno. Aí bateu o joelho, cortou. Quando você olha, você lembra. Opa, eu lembro, hein? Aquele dia, eu lembro uma vez que eu estava descendo com uma bicicleta monareta, ela não tinha paralama. E eu cheio de querer enfiar o pé no meio do garfo para frear na roda ali que entrava no garfo. Adivinha o que aconteceu? Meu pé entrou e travou. A bicicleta fez assim, eu fui de pau no chão. Sequelas fica, querido. Fica as marcas aqui, ó. Você olha e fala: opa, eu sei. Toda experiência profunda vai deixar marcas em você. Às vezes você vem num culto, talvez não foi tanto, mas tem aquele que você veio e Deus, te pegou. Aquilo te marcou de uma maneira, você falou: olha, a partir daquele dia, não sei, eu estou diferente, alguma coisa está acontecendo. Sei, alguma coisa está acontecendo. Mas você sabe, as profundezas começam a marcar. Jacó lutou a noite inteira com um anjo, diz a palavra do Senhor. Aí quando chegou de manhã, claro que o anjo quisesse dar um tapa nele, ele já teria
sido morto. Só que o anjo ficou lá, né? Vamos ficar lutando com esse rapaz. Chegou de manhã, o anjo fez o que nele? Tocou e deslocou ele. Deslocou a junta da coxa. Marcou a vida dele. Nunca mais ele esqueceu dessa luta. O anjo abençoou ele depois. Mudou o nome dele de Jacó para Israel. Aquele que luta com Deus, aquele que é príncipe. E aí Jacó saiu dali assim, ó. Marcou para o resto da vida. Crente tem que dar mancada, querido. Você tem que mancar. Entenda o que eu estou falando. As pessoas têm que olhar para você. Nossa, esse cara é diferente. Ele não é desse planeta. Ele fala diferente, ele reage diferente. Marcou, foi marcado. A pessoa vê você assim lá espiritualmente. Estou falando, esse cara anda diferente. Ele é diferente. Tem que ter sequelas. O crente que não tem marca, alguma coisa está errada. Ele não está indo nas profundezas, ele não está buscando experiências. Vai ser marcado. Como Paulo, o que eu tenho que fazer? Cair da onde? Eu estou lá seguro no meu cavalo. O Senhor fala, não filho, no cavalo não vai dar certo. Eu vou ter que derrubar você. Aí aparece aquela glória de Deus. E a glória marcou Paulo. Nunca mais ele foi o mesmo. Estava indo para perseguir, levantou para ser perseguido. Caiu do cavalo. E a partir dali se tornou um servo do Senhor. Nunca mais ele esqueceu. Eu tenho que ser marcado, querido. Amém? Quanto a mais, ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo estava falando que é das marcas dele apanhar mesmo, viu? Mas ele tinha uma marca espiritual. Ele tinha uma marca espiritual. E para encerrar, querido, opa, onde está a passagem que eu não pus aqui? Mas vamos ler Efésios 5,18 comigo, para a gente encerrar. Efésios 5,18. Casa vazia. Nunca mais. Glória a Deus. Você deve conhecer muito essa passagem. E espero que você tenha vivido ela muito também. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas o que você vai ter que fazer? Enchei-vos do Espírito. Ó, essa casa tem que se encher do Espírito, da presença. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Ó, enchei-vos do Espírito. A palavra está no imperativo, é sempre, enchei-vos. Não é assim, enche hoje. É enchei-vos do Espírito Santo. Casa cheia, querido. Casa cheia não vai ter morcego, casa cheia não vai ter barata, casa cheia não vai ter mosca. Você não vai ter nada do inferno na tua vida, a não ser a presença gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Não vamos deixar a nossa casa ornamentada e varrida, como lemos no começo. Amém. Glória a Deus. Mas se ela não estiver cheia, não vai valer nada disso. Amém? Jesus em primeiro lugar. Amém. Glória a Deus. Eu quero cantar um cântico.